Graça e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje vai ser um complemento. Vamos concluir esta série. E eu tenho muito mais para falar acerca deste assunto, mas eu percebi no Espírito que é hora de darmos uma trégua. É muita informação, né, queridos? E mais para frente, se Deus permitir, nós vamos gravar outros vídeos falando acerca deste assunto, acerca de quem é o Espírito Santo. E de fato, até aqui, se os irmãos acompanharam todas as gravações, conseguiram compreender de forma simples e objetiva, bíblica, dentro do seu contexto, somando as verdades de que de fato não existe trindade na Bíblia. Não existe uma terceira pessoa, uma terceira imagem de Deus. Só há duas pessoas que constituem a divindade, que é o Pai e o Filho unidos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos meditar acerca da videira, do agricultor e da igreja. Os irmãos já aprenderam, eu falei isso em um dos vídeos, que desde João 13 até João 17, é o mesmo contexto, é o mesmo discurso do Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Então não devemos isolar os capítulos, porque a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito depois pelo homem para poder facilitar a nossa pesquisa. E eu disse para os irmãos que isso atrapalha mais do que ajuda, e de fato atrapalha muito a nossa compreensão da verdade, porque nós temos a tendência de isolar versículos e isolar capítulos. Mas o contexto de João 13 até a oração de Jesus, no capítulo 17, é o mesmo discurso na noite que o Senhor foi traído. Então, quando nós somamos esses capítulos, nós conseguimos compreender. E depois que eu entendi isso, depois que o Espírito me mostrou que é o mesmo contexto, eu li de uma outra forma. E foi na leitura de João que foi checkmate. Queridos, João, para mim, é checkmate de que não há três pessoas, apenas o Pai e o Filho. Trindade não existe. João, para mim, é checkmate. Então, lendo João capítulo 15, eu vou ler os versos 1 e 2 e o verso 5. E vamos compreender quem é o Espírito que nos capacita a frutificar. Vamos ler? Jesus falou da seguinte forma: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, Jesus Cristo, que eu sou a videira, e eu permanecendo nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Jesus, nada podeis fazer. Então, lendo esse texto, o Espírito me levou para Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 25, que fala de frutificação. E se nós não tivermos essa base, queridos, nós vamos entender de forma muito equivocada de que é o Espírito como terceira pessoa que nos capacita a frutificar. Mas Jesus, o tempo todo, ele diz que é Ele. Ele em nós, através do seu Espírito. Então vou ler de novo aqui, João 15, versos 1 e 2, e no verso 5. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então aqui são três envolvidos. Jesus Cristo, que é a videira, o Pai, que é o agricultor, que plantou Jesus, e a igreja. Não tem espaço para uma quarta pessoa aqui. E ele diz que quem é que capacita para que nós possamos frutificar? Ele mesmo. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Com esse entendimento, Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito, olha aí, frutificação, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, olha aí,
Porque sem ele, nada podemos fazer. Ele está em nós, através do seu Espírito unido ao Pai, né? Então, os que são de Cristo Jesus, e não de uma terceira pessoa, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, vivemos em Cristo, andemos também nele. Andemos também no Espírito. Então, para mim está claro. Esse Espírito que nos capacita a frutificar é o Espírito de Jesus Cristo, unido ao Pai. O Pai é agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Não tem uma quarta pessoa envolvida aqui. Amém, queridos? Está claro, né? Então, Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11, também falando acerca das características desse fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo novamente fala que é o próprio Senhor Jesus. Vamos ler? Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. Cheios das características deste fruto que nós lemos aqui em Gálatas 5, somando com João 15 e Jesus Cristo. Ele continua aqui, ó, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Não. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante, por causa de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus Pai. Amém, queridos? Quem é o Espírito que nos capacita a frutificar? Jesus Cristo. É o Espírito dele em nós. Amém, queridos? Então, as características do fruto do Espírito, esse Espírito é o Espírito do Senhor. 1 Coríntios 6,17 está escrito: quem se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. Então, Ele estando em nós, nós nele, nós frutificamos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Ah, meus irmãos, não tem terceira pessoa. Amém? E os frutos, eles estão alinhados com os dons. São 9 características do fruto do Espírito e são 9 dons do Espírito. Então, os dons do Espírito também é por Jesus Cristo. É o Espírito dele em nós. Amém, queridos? Então, a videira é Jesus, o agricultor é o Pai e os ramos é a igreja. Não tem uma quarta pessoa aqui. Amém, queridos? Esse é o Espírito Santo. Cristo Jesus unido ao Pai, que se manifesta em nós e através de nós. É o Espírito dele em nós, unido ao Pai, que nos capacita, que nos gera em nós poder para fazermos obras. As obras que Jesus fazia nesta terra eram por causa do Pai que estava nele, o Pai de Jesus Cristo que produzia as obras através dele. Jesus o tempo todo falando que é o Pai, que eu vejo o Pai fazer, eu faço. E se creres em mim, farão as obras que eu faço também. E obras maiores do que estas, que vão acontecer no futuro, no grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar antes da volta de Jesus. Então, queridos, quem nos capacita é Jesus Cristo, através do seu Espírito, que habita em nós. Nós somos um Espírito com Ele, e não uma terceira pessoa. Amém, queridos? Eu estou lembrando de uma passagem aqui de Salmo 139. O salmista ele começa lá, Senhor, falando diretamente para o Senhor, tu me sondas, me conheces. E mais no meio do contexto, no meio da canção, ele fala: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Então, ele está falando do Espírito de quem? De Jesus. Tanto que ele continua: se eu subo aos céus, tu estás lá. Ou seja, tu és o Espírito. Se eu faço a minha cama no Sheol, no mundo dos mortos, lá tu, Senhor, estás também. Então, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde me ausentarei de ti, Senhor? É isso, queridos. Um detalhe muito importante na Bíblia, você não vê
de Gênesis a Apocalipse, ninguém orando para o Espírito Santo como se fosse uma terceira pessoa. Ninguém adorando o Espírito Santo. Né? Bom dia, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo, como se fosse uma terceira pessoa. Sempre é direcionada ao Deus, ao Pai, ao Filho, ao Senhor, nunca ao Espírito Santo. É mencionado o Espírito, mas quando ora, começa com o Pai, em Cristo Jesus. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Senhor, começa com Senhor. Você não vê. Espírito Santo como terceira pessoa. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Não, não tem. Embora não seja errado você mencionar o Espírito de Deus, contanto que a nossa consciência esteja que o Espírito de Deus é o próprio Deus. Mas mesmo assim, na Bíblia não tem ninguém orando e adorando o Espírito Santo. Mesmo eles sendo conscientes de que o Espírito é o próprio Deus. É bem claro na Bíblia. Começa orando ao Pai, ao Senhor, a Jesus também, mas nunca ao Espírito Santo como terceira pessoa. Então, bem, queridos, então finalizamos aqui, por enquanto, a nossa série. Temos muito mais, eu tenho muito mais para falar acerca deste assunto, mas eu prefiro dar uma trégua aqui, para que os irmãos possam, né, meditar. E mais para frente, se o Espírito permitir, nós daremos, né, um prosseguimento a esta série e falarmos um pouco mais acerca deste assunto. Amém, queridos? Então é isso. Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.